Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém, amados. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 28. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Somos gratos a Deus por mais uma noite estarmos aqui reunidos em sua presença. Mais uma noite em que o Senhor nos dá a graça de participarmos da sua mesa, da Santa Ceia, uma noite de celebração, uma noite de comunhão, uma noite de avivamento. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações, e o Senhor, Ele vai continuar falando conosco nesta noite, nos alimentando, nos fortalecendo, nos capacitando, para que nós venhamos prosseguir fazendo a sua obra, viver o seu chamado e fazer sua vontade. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Deus seja louvado por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, tudo que Ele tem feito em nosso meio. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Êxodo capítulo de número 28, eu quero ler com os irmãos apenas o verso 1. Na medida que você tiver encontrado, você pode confirmar com um amém, glória a Deus. Então, amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito assim, queridos: traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú e Eleazar, e Itamar. Amém? Só até aqui, queridos. Pode tomar o seu assento. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje, nesse culto de Santa Ceia, eu quero trazer uma mensagem falando sobre o chamado de Deus em nossas vidas, e quero usar como base a vida do sumo sacerdote Arão e trazer para a igreja a importância do sacerdócio, a importância do chamado de Deus sobre as nossas vidas e o quanto nós devemos cuidar e zelar daquilo que o Senhor nos confiou. Deus, Ele escolheu e ainda hoje escolhe homens e mulheres para a sua obra, para fazer a sua obra, levar a sua palavra, apacentar as almas, cuidar do seu rebanho. Deus, Ele entrega para cada um de nós uma chamada específica. Cada um de nós carregamos uma vocação específica da parte de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós olhamos para o livro do Êxodo, nós vamos observar que o Êxodo, ele fala sobre saída, fala sobre a saída do povo de Israel da terra do Egito, de uma terra de escravidão, para ir para uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que emana leite e mel. Nós sabemos que o livro do Êxodo, ele expressa e traz diversos tipos, e figuras e sombras que apresentam o ministério de Cristo, o sacerdócio de Cristo e a obra redentora de Cristo. Então, o livro do Êxodo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e todos eles são tipológicos e trazem menções a respeito da obra redentora que Jesus haveria de realizar. E quando nós lemos o livro do Êxodo, nós vamos perceber que havia um povo que estava sofrendo, havia um povo que estava sendo escravizado por Faraó. A Bíblia diz que aquele povo estava gemendo debaixo de
uma carga muito pesada que o Egito colocava sobre aquele povo. A palavra do Senhor vem mostrar que o gemido daquele povo chegou até os ouvidos do Senhor. Houve um tempo em que aquele povo não estava mais suportando o peso, o chicote que estralava em seus ombros, o trabalho forçado, e eles começam a clamar a Deus por libertação. Eles começam a clamar a Deus para que Deus tirasse eles daquela situação que eles estavam. E quando o povo começou a gemer e a clamar, o clamor do povo chegou até os ouvidos do Senhor. Quando Deus, ele levanta Moisés e comissiona Moisés, no capítulo 3 do Êxodo, Deus aparece a Moisés e diz: eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho visto o que os egípcios têm feito para com eles, eu tenho contemplado o que eles têm passado, e por isso que eu desci a fim de livrá-los, Moisés. Só que Deus, ele não vai pessoalmente livrar o povo das mãos de Faraó. A Bíblia diz que Deus, ele vai levantar uma liderança. Deus, ele vai separar um homem. E quando a gente olha para esse processo de separação de Deus, o processo de Deus na vida de Moisés, a gente vai perceber que Deus começou a trabalhar na vida de Moisés desde o seu nascimento. Desde que Moisés nasce, já há uma força espiritual que quer tirar a vida de Moisés, que quer matar Moisés. Só que também, por outro lado, há um propósito espiritual divino da parte de Deus sobre a vida de Moisés. Então Deus vai começar a guardar Moisés. Deus vai começar a trabalhar na vida de Moisés ainda criança. Moisés ainda não conhecia Deus, Moisés ainda não sabia quem era Deus, mas Deus já estava trabalhando na vida de Moisés, porque Deus tinha uma obra com Moisés, Deus tinha um plano com Moisés. Dentro da onisciência de Deus, Deus sabia que chegaria um momento em que o povo iria clamar por libertação, e que Deus precisaria levantar alguém, enviar alguém, para que esse alguém fosse até o Egito e libertasse seu povo. Então, dentro da onisciência do Senhor, Deus começa a preparar Moisés. Deus começa a trabalhar na vida de Moisés. Só vê para mim só um retorno, Davi. E Deus, ele vai guardando Moisés, vai livrando. E esse trabalhar de Deus na vida de Moisés, irmãos, vai durar cerca de quase 80 anos. E há um trabalhar de Deus mais intensivo na vida de Moisés, quando ele foge do Egito, com 40 anos de idade, e então ele vai ficar no deserto cuidando de ovelhas por 40 anos. E ali Deus está trabalhando na vida de Moisés. Deus está preparando Moisés para o chamado que ele tinha. Então Moisés foi vocacionado pelo Senhor. E quando Moisés vai para o Egito, quando Moisés, ele tira o povo de Israel do Egito, Deus manda Moisés agora separar o seu irmão Arão. Arão é mais velho que Moisés. Arão é o filho mais velho de Joquebede com Arão. E Deus chama Moisés e diz assim: traga para perto de mim, diante de você, Arão e seus filhos, e consagre Arão para o ministério que eu tenho sobre a vida dele. E a Bíblia vai dizer, queridos, que Moisés fez como Deus havia ordenado. Moisés então chama Arão diante de todo o povo de Israel, e Moisés mostra para o povo que Deus estava escolhendo Arão para aquela obra. A partir daquele momento começaria o ministério sacerdotal
na vida do povo de Israel. Nas outras culturas já era comum haverem sacerdotes, mas os sacerdotes eles eram pagãos, e além de ser pagãos, eles serviam e ministravam diante de diversas divindades. E o sacerdócio hebreu, ele é diferente, porque o sacerdócio hebreu, ele é santificado, ele é purificado e consagrado a somente um Deus servir. Então Deus olha para as nações em volta, as nações estão corrompidas, servindo diversos deuses, e Deus não quer que o seu povo, que agora está sendo conduzido por Ele, esteja perdido, esteja sem direção. Então Deus precisa de alguém que vai instruir, que vai orientar, que vai ministrar diante de Deus pelo povo. Então é aí que Deus manda chamar Arão. E Arão agora vai ser uma peça central de Deus no ministério sacerdotal. Há uma diferença entre o ministério sacerdotal e o ministério levítico. Quando nós lemos o livro de Levíticos, nós vamos ver as ordenanças, as cerimônias, as formas em que os cultos deveriam ser feitos. O sacerdote estava envolvido? Estava. Mas a família de Levi, eles não eram sacerdotes, eles eram levitas. E os levitas, naquele tempo, eles já tinham outro ofício. Os levitas já cuidavam do templo. O levita já cuidava da organização do templo. Os levitas, Coate, Gerson, Merari, eles já cuidavam de outros ofícios dentro da casa do Senhor. Uns trabalhavam com as cordas, uns trabalhavam com as estroncas, que eram as colunas que sustentavam as cortinas do tabernáculo. Outros trabalhavam com as cortinas. Já outra família de Levi já trabalhava com os utensílios que estavam dentro dos santos, do Santo dos Santos, que era a arca do Senhor, que já cuidavam de objetos que eram jamais consagrados e purificados. E isso é tão importante, irmãos, para nós como igreja hoje, porque a gente precisa entender que dentro dessa obra que Deus nos levantou para fazer, todos nós somos peças centrais e que tem um propósito específico da parte de Deus para a sua obra. Cada um de nós carregamos um chamado de Deus em nossas vidas, e Deus vai nos usar, cada um em determinada área. E então o que Deus vai fazer? Deus vai pegar essa pessoa e Deus vai começar a colocar sobre essa pessoa uma graça. Deus vai começar a dar a essa pessoa uma unção. Deus vai começar a dar a essa pessoa um sentimento no seu coração, que ele vai passar a amar a obra de Deus mais que tudo na sua vida. E isso é uma verdade tão grande, que às vezes quem é chamado, se ele não souber administrar, ele acaba sufocando família, relacionamento, e se entregando totalmente ao ministério, porque a chama arde dentro dele, a chamada queima. E quem ainda não compreendeu a chamada e ainda não vive a chamada, ele não consegue entender e compreender porque alguém se doa tanto para o reino, porque alguém se doa tanto para a obra. Alguém que está de fora diz assim: eu não sei por que você quer estar todo dia na igreja, quer estar envolvido dentro de tudo, quer todo dia estar fazendo a obra. É porque você ainda não se descobriu dentro do reino de Deus. No dia que você se descobrir, meu irmão, você vai fazer como o salmista: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu quero morar dentro da sua casa todos. Há um chamado de Deus, há um chamado de Deus sobre as nossas vidas. E então Deus manda chamar Arão.
Deus manda Moisés separar Arão. E quando Deus separa Arão, o nome sacerdote no hebraico é Cohen, que indica aquele que ministra diante de Deus a favor de outros. Os levitas, eles tinham que cuidar da organização do templo. Mas já o sacerdote, o ofício dele era interceder diante de Deus pelo povo. Era apresentar o povo diante de Deus. Era um ofício de intercessão, de se colocar diante de Deus e clamar pelas almas. Deus olhou para Arão e disse assim: Arão, eu escolhi você para a minha obra, e vou colocar dentro de você um amor por almas, e toda a vida que você tiver nessa terra, você vai apresentar essas almas diante de mim. Quem tem um chamado de Deus em sua vida, não adianta correr, porque Deus te selou, porque Deus te escolheu, porque Deus te separou, e Ele espera por você dentro da obra dEle, na posição que Ele te chamou. Já me ajuda a pregar nessa noite. Fala para alguém que está do seu lado: Deus te separou, meu filho. Fala para ela, se for uma irmã: Deus te separou, minha filha. E quando Deus separa, está separado. Quando Deus unge, está ungido. Quando Deus chama, está chamado. Escuta isso aqui, queridos. Então Arão tem um papel, que é o papel do intercessor, que é o papel daquele que vai ver a necessidade da alma, que vai ver as necessidades das vidas, e vai chegar diante de Deus e vai dizer: Senhor, olha os teus filhos, olha a tua filha, Senhor, tem misericórdia, Senhor, atende, Senhor, move, Senhor, trabalha. Esse era o papel de Arão, esse foi o chamado de Arão. Só que aí, na sequência do texto, vai vir algo interessante, que quando Deus separa Arão para o sacerdócio, Deus manda Moisés produzir uma roupa sacerdotal. E no dia que Arão foi consagrado, Deus mandou Moisés vestir Arão. Observe que primeiro há uma eleição, há uma separação, e quando Deus elege Arão para aquele sacerdócio, seus filhos também, Deus mandou Moisés: constrói uma roupa e vista-lhe Arão. A veste sacerdotal de Arão representava o ofício que ele carregava em sua vida, representava a chamada que ele carregava em sua vida. E aí a confecção, queridos, das vestes do sacerdote era algo extraordinário, porque dentro da confecção das vestes do sacerdote, Deus foi colocando objetos. Deus mandou que confeccionasse alguns objetos e fossem colocados, e cada objeto daquele, grudado na roupa do sacerdote, mostrava ao sacerdote o ofício que ele foi chamado para fazer. Hoje, a igreja de Cristo, nós estamos na mesma forma que Moisés se encontrou. Há almas no mundo que estão gritando e pedindo socorro. Há almas que estão gemendo no mundo e dizendo: Senhor, me tira daqui. Senhor, me liberta daqui. Senhor, me tira dessa escravidão. E o clamor dessas almas tem subido até o céu. A Bíblia diz, queridos, no livro do profeta Ezequiel, que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não ama pecado. Deus não ama pecado, mas a Bíblia diz que Ele não tem prazer que o pecador ímpio morra,
Mas a Bíblia diz que antes o prazer do Senhor é que esse ímpio se arrependa e se converta e volte para Ele de todo o coração. Mas como o ímpio vai se corromper, vai se converter? Como o ímpio vai entregar sua vida a Cristo? Quando Deus levantar os Moisés e os Arão e enviar para ir de encontro essas vidas que estão perecendo. Aleluia! Então, igreja de Jesus, é diante desse clamor, é diante dessa intercessão, desse clamor que as almas têm apresentado, é que surge a necessidade de Deus levantar homens. E aí, você que é membro da igreja de Cristo, você precisa compreender que Jesus não te salvou simplesmente para que você venha, sente aqui nesse banco, seja ministrado por uma palavra poderosa e volte para casa para descansar. Jesus te salvou porque Ele tem um propósito na sua vida, e através da sua vida, de alguma maneira, Ele quer alcançar outros que estão perdidos. Só que aí vem um despertamento para a igreja. Vem um despertamento para a igreja. Por quê? Porque quantos que hoje só estão preocupados consigo mesmo e não estão se preocupando com o chamado de Deus em sua vida? Quantas pessoas que hoje em dia no meio evangélico, eles estão preocupados de vir para a igreja clamar a Deus por vitórias. As pessoas estão hoje na igreja clamando a Deus por milagres, querem restauração de casamento, querem restauração na vida financeira, querem restauração na vida social, e muitas das vezes o Espírito Santo está gemendo e gritando no seio da igreja, dizendo: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Que diante dessa mensagem hoje, o Espírito Santo possa alcançar o teu coração, e que hoje você seja chamado, que hoje você seja ministrado, e que hoje você se levante para fazer a obra que Deus tem para fazer através da sua vida. Alguém pega essa palavra no nome de Jesus? Então, as vestes de Arão não é apenas uma função, é ofício. Não é só função, é um ofício. Quando você está servindo na casa de Deus, obreiros, que aqui estão, líderes de departamentos, pastores, missionários, todo o corpo de obreiros da igreja, nós que fomos chamados e separados e ungidos, nós não estamos aqui só cumprindo uma função, nós estamos exercendo um ofício. Aleluia! Deus vestiu você com essa chamada. Alguém entende essa verdade? Deus vestiu você com esse ministério. Aleluia! As pessoas já olham para você e já te identificam quando vê no teu rosto. Oh glória! Já olha para você e diz: oh pastor, oh missionária, oh diácono, oh presbítero, oh evangelista. Por quê? Porque Deus já mostrou para as almas e para a igreja a veste que Ele colocou em você. Só levante a mão para adorar quem já entendeu que você vestiu um ofício. Deus te vestiu, meu filho. Deus te vestiu, minha filha. E aí alguém diz assim: ah pastor, mas eu não quero obra porque é difícil, eu não quero obra porque é trabalhoso, eu não quero exercer
cargo, porque a cobrança é grande e eu sou muito ocupado, eu tenho muita dificuldade. O problema é que quando eu leio a Bíblia, Deus nunca chamou um desocupado, alguém que estava numa rede tomando água de coco. Eu nunca vi Deus chamando alguém porque estava desempregado. Tem pessoas que têm essa mentalidade: não, eu vou aproveitar que eu estou desempregado, vou me lançar na obra. Aí quando ele fica empregado, ele deixa a obra. Pelo contrário, todas as pessoas que Deus levantou estavam trabalhando com alguma coisa. Davi estava no campo cuidando de ovelha, Moisés estava no campo cuidando de ovelha, Pedro estava pescando naquele tempo, Saulo estava cuidando também da religião que ele participava. Todo mundo estava envolvido. Então esse negócio de que eu estou trabalhando, que eu tenho... Não, queridos, Deus não chama desocupado. Pelo contrário, sabe quando é que você mostra que verdadeiramente você tem chamado? É o preço da renúncia que você precisa ter para exercer. Sabe qual é o valor do teu ministério? É o quanto ele custa para você exercer ele. Se para você exercer a sua chamada não custa nada, seu ministério não tem valor. Meu irmão, se para você fazer a obra de Deus é tranquilo, você está, não, estou bem, mas está tranquilo demais para mim, eu não preciso renunciar a nada, seu ministério não tem preço. O maior preço que você começa a ter no seu ministério é o quanto ele custa para você exercer. É quando você olha e diz: meu Deus, eu tinha tanta coisa para fazer, mas eu tenho aquela alma para visitar. Meu Deus, eu precisava viajar, mas eu tenho aquela alma para aconselhar. Meu Deus, eu queria dormir, mas eu tenho aquela alma para poder atender. Meu Deus, eu queria estar no churrasco, mas eu tenho que atender aquela vida que precisa de um conselho. Isso é chamada, isso é ministério. Deus! Levante a mão para dar glória aí, querido. O ministério ele tem um peso. Então Deus vestiu Arão como Deus vestiu você. Deus vestiu você com esse ofício, com essa graça. E não adianta, irmão, não adianta. Eu estava pregando em uma igreja quinta-feira, e aí Deus me usava para falar com a irmã. E enquanto eu pregava, e Deus falava sobre a escolha, que Ele que escolhe, Ele entrega. E aí Deus está me dando aquela palavra, e Deus me mostrou uma irmã. E aí o Senhor falava assim: ó, meu filho, aqui dentro tem pessoas que invejam ela, e tem a graça que ela carrega, e a inveja, e fica assim dizendo: mas por que ela? Por que quando ela pega no microfone, por que quando ela abre a boca as coisas mudam? E as pessoas invejando. E aí o Senhor falava comigo, e eu pregando, e Deus falando comigo, e o Senhor falava assim: sabe o que é? É porque eles não entenderam que cada um fique na vocação que foi chamada. Aleluia, cada um carrega uma graça, cada um carrega uma unção. Não adianta eu querer chegar aqui, meu irmão, e querer falar hebraico, aramaico, e querer falar, irmão, e querer ser aquele ensinador. A chamada na vida de cada um é diferente. Aleluia, é a mesma coisa. Tem irmão que ele tem uma graça para evangelizar que é extraordinária. Tem pessoas que ela consegue evangelizar, abre a boca, fala com as pessoas assim numa naturalidade, fala de Jesus. Ele tem aquele, sabe, atrai as pessoas para perto dele. É um evangelista nato. Ele abre a boca, as pessoas vêm, e ele fala de Jesus, ele ganha alma. Vai outro tentar fazer o que ele faz, não consegue, porque não tem o mesmo carisma e não carrega a mesma graça. Mas isso não quer dizer que um é melhor do que o outro, não. Cada um tem um papel específico dentro da obra de Deus. E o gostoso da obra de Deus é quando cada um fica na posição que Deus chamou. O gostoso da obra de Deus é quando cada um se encontra no reino e diz: Deus me plantou aqui, Deus me deu essa graça, eu vou fluir nessa graça, eu vou fluir nesse chamado. Quem entende essa palavra, jogue a mão aí e adora. Eu vou te dar 30 segundos para adorar, e eu continuo pregando. Eu vou te dar 30 segundos para adorar. Eu estou pregando para chamados. Eu estou pregando para pessoas que Deus tem plano, que Deus tem obra, que Deus tem chamada.
Eu estou pregando para homens e mulheres que o céu te consagrou, que o céu te vestiu com uma graça, o céu te vestiu com uma unção, e o céu conta com você nessa obra. Derebandora Baxandaramahai, Deriabakalamachúria, Elimiquiaséria. O teu papel na obra do Senhor é muito importante, meu irmão. Deus está comissionando obreiros. Deus está levantando obreiros. Talvez você veio para esse culto nessa noite dizendo: oh Deus, eu queria ouvir uma palavra assim, sabe, Pai, de consolo, de autoajuda. A palavra hoje não é de autoajuda, é de ajuda do céu. A palavra hoje é Deus dizendo assim: faz a minha obra que eu cuido de você, faz a minha obra que eu cuido da tua casa, faz a minha obra que eu cuido da tua família, faz a minha obra que eu cuido das tuas finanças, faz a minha obra. Shadahava Kalabashandarai Deikiasemi Kalavaséria Elemi Abachúria. Eu estou sentindo Jesus nessa casa. Alguém já está sentindo aí? Alguém já está sentindo Ele? Vai dando glória aí. Aleluia. Então Deus veste a pessoa, e não é com uma função. Deus veste como um ofício. Alguém diz: minha função é essa. Não, seu ofício é esse. Você foi chamado para isso. Você ministra quando você faz isso. Irmãos, escuta isso aqui, igreja, presta atenção. Eu preciso ensinar a igreja, porque a igreja madura é uma igreja que compreende o peso do chamado, a importância do chamado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que você, obreiro, levita, que recebe os irmãos na porta, que limpa o chão da igreja, que limpa o banheiro da igreja, você sabia que esse é o seu ofício? E o que é um ofício? O que é sacerdócio? É aquele que ministra diante de Deus por alguém. Alguém está pegando? Alguém está entendendo? E o que é um ofício de um obreiro? Então, meu irmão, quando você está limpando o chão, você está ministrando diante de Deus, preparando aquele lugar para que as ovelhas do Senhor possam entrar. Você está preparando o ambiente para que as ovelhas de Deus possam usar o banheiro, possam beber a água, oh glória, possam sentar na cadeira. Aí, alguém olha e diz assim: e qual é a diferença de função para ofício? A diferença de função é, quando você encara teu chamado como uma função, você chega e faz de qualquer maneira. Você chega e vai, aí é só pegar essa bandeja, é só pegar e colocar aqui, e tá bom aqui, e botou de qualquer jeito, aí vai bagunça, desculpa, viu, George, depois nós arrumamos esse mistério. E tu vai, e aí não, botou aqui, isso é função. Sabe o que é ofício? Ofício você vem e coloca aqui: Jesus, está do teu agrado? Jesus, as ovelhas vai gostar, Jesus. Oh Senhor, eu estou fazendo com tanto amor que é para a honra e glória do teu santo nome. Isso é ministrar, isso é ofício. Oh glória. Agora escute isso aqui. Então, quem está limpando o banheiro da igreja? Quem está ministrando no Kids? Quem está limpando a igreja está ministrando diante de Deus, como quem está aqui de cima do altar pregando a palavra. São ministrações. Para o organismo funcionar é uma engrenagem. Para o reino funcionar é uma engrenagem. Imagine vocês virem para cá, irmão, e eu só ter eu aqui na igreja para pregar. Aí você chega, o chão da igreja suja, a cadeira suja, o banheiro sujo, não tem água.
Não tem quem liga um ar-condicionado, não tem quem trabalha com a lâmpada, não tem quem direcione. Imagine, a pregação pode ser a melhor pregação do mundo, mas vai estar faltando uma coisa. Por quê? Porque tem ofícios que estão parados, oh glória. Então você, obreiro e obreira de Jesus e líder que entrou aqui nessa noite, entenda que Deus te vestiu com a graça, entenda que Deus te vestiu com um ofício, e Deus quer ver você ministrando. Então não olha para a luta, não olha para a peleja, não olha para a dificuldade, vai fazer o que Jesus te chamou para fazer, meu filho. Você pode adorar glorificando a Ele aí. Ei, depois dessa pregação, muitas pessoas vão mudar sua concepção sobre seu ministério. E você vai fazer agora, exercer seu ofício de uma forma diferente. Porque entenda, quando você está fazendo, você está ministrando. E aí, existem pessoas que ele foi chamado para cuidar do templo, mas ele está querendo pregar no altar. Só que não é o tempo, não é a hora. Então, no momento agora, a veste que Deus deu para ele, foi para ele cuidar do tempo, da organização, terceiro. Então é aí que Deus quer você ministrando. Fica tranquilo que cá em cima Deus já levantou alguém para ministrar. Fica tranquilo que aqui em cima, nós pastores que aqui estamos, missionárias que aqui está, nós já estamos aqui, e Deus já nos vestiu com essa graça, para a gente ministrar aqui a palavra. Então a gente ministra aqui, e vocês ministram lá. A gente serve aqui, e vocês servem lá. E isso que é gostoso, irmão. Quem pode levantar a mão e dar glória a Jesus? Aê! Então observe, queridos, que a chamada é um ofício. Quem toca, quem ministra o louvor, está ministrando diante de Deus. Não é só fazer um som na igreja. Vamos lá fazer um som hoje. Não, não é fazer um som. Nós vamos ministrar. E falando dos ministros de louvor na casa do Senhor, pastor Reinaldo, olha que coisa interessante. A Bíblia fala dos tangedores no Antigo Testamento, e a responsabilidade deles era o quê? Trazer a presença de Deus para a terra através da música. Então, aí, irmão, é isso aí que é gostoso. É quando quem está tocando aqui não está tocando simplesmente para cumprir uma função, mas está ministrando, aleluia. Então você dedilha diferente, você capta a atmosfera do ambiente, você quer chamar a presença. Você não faz qualquer dedilhado aleatório só porque está aqui para cumprir um papel. Não, você vai sentir o ambiente, você vai sentir a atmosfera. Olá para calabá, chorar para calabá, Bandaraban comandara bandaraga xaraba calabácia. Meu Deus, eu já estou todo arrupiado, irmão. Eu queria pregar como um ensino, mas não tem jeito. Tem hora que quer dar uns terra. Aleluia, irmão, começa a arrupiar e aí já foi, viu? Aí a vontade de ser um ensinador, meu Deus do céu, aí a vontade é voar aqui já. Mas deixa eu me controlar. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então observe que o que faz a igreja de Cristo funcionar e caminhar e avançar em uma velocidade extraordinária é quando aqueles que foram chamados estão ministrando em cada lugar que Deus levantou ele para estar. Se Deus te levantou para servir água, sirva com amor. Se Deus te levantou para abraçar alguém na entrada da igreja, abrace com amor, com alegria. Se Deus te chamou para conduzir alguém para sentar, conduza com alegria. Se Deus te chamou para cuidar da criança no kids, cuide com alegria, ministra, aleluia, aleluia, ministra. Irmão, vai limpando o banheiro da igreja, vai ministrando para Jesus. Quem evangeliza,
os irmãos que trabalham na assistência social. Eu sei, eu estou pregando, eu sei que muitos já são maduros que entendem isso, mas isso é uma palavra de renovo, de incentivo para todo o corpo de obreiro da igreja. Quando a assistência social da igreja, pastor José, pastores que aqui estão, pastor Rogério, quando vocês separam uma cesta básica, não é só sobre suprir a fome de alguém, é como ministrar sobre a vida daquela pessoa na área que ela está necessitada. E quando aquela pessoa recebe aquela cesta básica, com toda a certeza, ela vai dizer: oh, glória a Deus, louvado seja Jesus pela vida de vocês, porque eu estava com necessidade, mas agora eu tenho um alimento para dentro da minha casa. Isso é ministrar. Fique cada um na posição que foi chamado. Então, queridos, olha como é lindo quando você veste o seu ofício. E aí, para a gente caminhar mais, na veste do sacerdote tinha algo interessante. Deus mandou confeccionar 12 pedras que eram distribuídas no peito do sacerdote e no ombro do sacerdote. Deus mandou que pegasse 12 pedras. As 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. Agora olha que coisa interessante. Quando Deus chama Arão, quando Deus consagra Arão, Deus veste Arão e coloca 12 pedras distribuídas entre o peito e os ombros. O que Deus estava falando com Arão? Cada pedra daquela representava uma tribo de Israel. Naquelas pedras tinha um nome de cada uma das tribos de Israel. O que Deus estava falando? Você tem que carregar esse povo no coração e nos ombros. Aleluia, mostrando que ministério é amar vidas, não é amar posição e status. Eita glória! Chamado que não ama almas, não carrega chamado de verdade. Sabe quando é que você sabe que você tem chamada? É quando você ama a alma. É quando você ama vidas. É quando você vê vida se rendendo no altar, se entregando para Jesus, e você diz: oh glória, aleluia. É gostoso ou não é gostoso, igreja, quando uma alma se entrega para Jesus? Então o que é ministério? É carregar vidas no peito. E por um tempo, dentro da igreja de Cristo, muitas pessoas entenderam que ministério é a posição, é o status, é o aparecer, é a visibilidade, é o ser visto. A primeira coisa que Deus mandou fazer foi as pedras, e falou bem assim: coloca no peito e coloca no ombro, mostrando para Arão: a partir de hoje eu te separei para a minha obra, e tu tem que amar esse povo. Aleluia. E pensa num povo difícil, pensa num povo atribulado, mas quando Deus te chama, meu irmão, você não quer que fale mal de ninguém. É ou não é? Pode ser o mais atribulado que tem no seu grupo. Se alguém encostar para falar mal, epa, não é assim não. É meu liderado, é minha liderada, é minha ovelha, eu estou cuidando, eu estou tratando. É assim ou não é, irmão? Porque nós como igreja de Jesus, nós temos que entender que ministério, irmão, não é só visibilidade. Vim aqui, está diante de 300 pessoas falando. Ministério é responsabilidade. Ministério é amar. Eu estava falando aqui, eu perdi meu pai ainda nos poucos dias de luta, ainda em casa chorando. Eu nem vim para a igreja nos primeiros dias, querendo ficar mais em casa ali, quietinho. Daqui a pouco bateu na porta lá em casa, de noite. Eu falei: meu Deus do céu. E aí eu falei com minha esposa: será quem é? Eu falei: não sei, será que é algum irmão? Quando eu olhei, não conheci. Eu falei bem assim: a casa do pastor antes é aqui? Eu falei: é. Ô pastor, estou precisando conversar com o senhor. Eu falei: Jesus. Falei: Jesus. Aí lá vai eu descendo, pedindo graça, né? Ô Jesus, me dá graça. E aí o irmão: ô pastor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu me afastei do evangelho, eu perdi minha família,
meu casamento bagunçou, pastor, estou com a vida assim, eu vim aqui porque eu preciso que o Senhor me aconselhe. Eu falei, Jesus, é assim ou não é? Chamada, mas não tem jeito, meu irmão. Aí lá vai eu abraçar e falar, ô irmão, é assim mesmo, tem misericórdia, tenha calma, eu sei que é difícil, mas entenda por esse lado, olhe por outro ângulo o que está acontecendo na sua vida, observe, talvez se Deus não está usando isso para te despertar, para te chamar, porque você saiu da presença e tal, e fui conversando, pastor, é verdade, a verdade é que eu tenho que entregar minha vida para Jesus. Aí eu falei bem assim, pois é, irmão, e era numa terça-feira. Aí ele chegou e falou bem assim, pois é, amanhã eu vou lá na igreja. Aí eu falei bem assim, mas vem cá, entra aqui que eu quero orar por você. Aí quando ele entrou na garagem que eu estou orando por ele, ele falou, pastor, já que você vai orar por mim, eu vou entregar minha vida, é agora. Então, irmão, obreiro que não se mistura com o povo, obreiro que não ama a alma, obreiro que não cheira ovelha, não pode ser obreiro. A tua chamada vai te acompanhar dentro de um ofício, e Deus vai enviar pessoas. Irmão, eu preguei aqui domingo, no domingo mesmo eu recebi 2 mensagens de casais com problema. Quando foi na segunda-feira, 4 casais. Essa semana toda foi e ainda no processo ainda de luto, e visita um, e conversa com um, e vai na casa de um, e fala com um. Irmão, é um chamado, Deus chamou, não tem jeito não. E fora que além de cuidar das ovelhas daqui, aí tem hora que Jesus manda gente de outros lugares, de outros ministérios, e eu falo, meu Deus, o povo tem pastor, o povo está lá, eu já estou com tanta prova. Aí Jesus diz assim, não, mas tome, vai cuidar, vai orientar, porque faz parte do chamado, amém, irmãos? Então pare de reclamar, vai viver o chamado que Deus. Você pode levantar a mão para glorificar Jesus aí? Você pode dar glória a Jesus aí? Aleluia. Então Deus, o que Ele faz? Ele coloca as pedras no coração, é o amor. E depois Ele coloca as pedras nos ombros, o peso da responsabilidade. Ministério é responsabilidade, irmãos. Por isso, igreja, você que é membro, honre as pessoas que se dedicam em trabalhar na casa do Senhor. Você que é obreiro, você que é membro, né? Honre as pessoas que se dedicam em fazer o serviço do Senhor. Porque eles estão tirando um tempo da sua vida, se sacrificando para exercer um chamado. E às vezes tem pessoas, tem irmãos dentro da igreja que olham para a gente e acham assim, mas pastor, não tem problema não, né? Irmão fulano não tem problema não, mas só vê ele rindo. Não, toda hora que a gente encontra com o obreiro fulano é rindo e dando glória. Toda vez que aquele irmão sobe lá no altar, é só pregando bênção e vitória, ele não passa por problema não. Oh, meu irmão, se nós contar, ó, português, irmão, se a gente falar das nossas dores, da nossa luta, vai te desanimar. Então, para tu não ficar mais desanimado, é melhor a gente chegar aqui e dizer, glória, Jesus é bom. Alegra teu coração, alegra a tua mente, Jesus é bom e vai te dar vitória. Aí, irmão, quando termina o culto, você vai para casa, entra no carro e a tristeza bate, você vai para casa triste, viver sua dor, viver sua luta. É assim ou não é? Mas aqui na igreja, glória, Jesus é bom. Amém? Por quê? Porque chamado é peso, chamado é responsabilidade. E se Deus te chamou, Ele sabe. Você acha que Deus te escolheu por um acaso? Você acha que Jesus te salvou por um acaso? Quantos bilhões de seres humanos na face da terra? Quantos milhares que ainda não conhecem o Evangelho? O Evangelho chegou até você, você acha que foi acaso?
O céu te escolheu. O céu olhou para você e disse: eu tenho uma obra na sua vida. E o céu manda dizer para alguém: ó, é um tempo pequenino você no banco, viu? É só um tempo você aprendendo. Abre os ouvidos e aprende, escuta e guarda. Abre a boca e coma bem, porque daqui a alguns dias eu vou te levantar e vou te tirar de ficar sentado de espectador e vou te colocar na linha de frente da minha casa, da minha obra, para fazer a minha obra, ajudar meus servos e ajudar meus obreiros. Alguém pega essa palavra aí, irmão. Olha que coisa linda. Então, vem o peso da responsabilidade está no ombro e o amor está no coração. São as pedras no peito. Aí Deus coloca. Aí não tem jeito, mano. Não tem jeito. Você não vai conseguir correr. Você não vai conseguir fugir. Amém? Então, a pessoa que tem um chamado, ela não carrega no coração projeto, ela não carrega no coração título, ela carrega no coração nome de pessoas. Ela carrega no coração amor por vidas. E aí esse amor, meu irmão, vai fazer às vezes você abrir mão do seu conforto, vai fazer você abrir mão da sua vida pessoal, para você estar cuidando de alguém que Jesus colocou no seu caminho. Amém? Entenda assim, irmão, tinha tanta gente para essa pessoa procurar. Por que ela te procurou? Tinha tanta gente para essa pessoa ligar e pedir um conselho. Por que te ligou? E aí, olha para cá. Deixa eu só apertar mais um botãozinho do cinto aqui para nós dar glória e depois eu folgo de novo. Irmão, se alguém ligou para você, se alguém te procurou para contar a vida dele ou para pedir uma ajuda, essa pessoa confiou em você. Então seja responsável. Fecha a boca e morre com tudo aquilo que a pessoa te falou. Irmão, eu já vi situações de pessoas me procurar e de outras igrejas falar assim: sabe por quê, pastor, que eu não procuro o meu líder? Porque tudo que a gente fala para ele conta para os outros. A gente senta com ele para falar de um problema, a gente confessa, quando pensa que não, a igreja toda está sabendo. Está errado, irmão. Se a pessoa te procurou, confiou em você, achou graça em você, ela contou a vida dela, ela abriu a intimidade dela, então seja um obreiro responsável, seja um sacerdote responsável, guarda com você aquilo que as pessoas têm te falado. Tem glória aí ou não? Aleluia. Fala assim: aleluia. Vamos folgar o cinto de aqui? Senão fica aquele clima assim, né? De tristeza da Santa Ceia. Mas desceu essa revelação do céu, eu não posso deixar. Amém? Então, amados, se a pessoa achou graça em você, seja zeloso. Amém? Seja criterioso. A não ser quando a pessoa fala: pastor, se eu querer compartilhar lá meu mistério lá, se eu querer, né, dar testemunho, pode dar, é outra coisa. Mas se a pessoa te falou, irmão, pode ser seu... Sabe qual é o maior problema que o ser humano tem? É porque ele diz assim: só vou contar para você que você é meu melhor amigo. E aí eu confio em você. Só que aí essa pessoa que ele contou também tem outro melhor amigo que ele confia. Ei, irmão! Ei, você já viu aquela dinâmica do telefone? É como se fosse um telefone sem fio? Aí você, ó, escuta isso aqui, olha para cá, igreja. Aí a pessoa, aí coloca várias pessoas aqui na sequência. Aí chega para o primeiro e fala assim: fulano machucou a unha do pé. Aí ele tem que transmitir para o segundo, né? Fulano tropeçou. Aí o outro: fulano bateu com o dedão. O outro: fulano arrancou o dedão. O outro: fulano está quase arrancando a perna.
Porque tem pessoas que gostam de botar um suspense no que ela vai falar, e aí para criar suspense ela precisa aumentar o caso que ela ouviu. E aí que vem a distorção. Às vezes só foi uma unhazinha que machucou, irmão, não foi problema não. Mas no final do falatório, desse negócio de amigo que eu te conheço e que eu confio em você, ele também tem outro que confia. Quando pensa que não, conquista está sabendo. Amém? Vamos lá? Então olha que coisa linda. Além das pedras, Deus mandou colocar campainhas, uns sinozinhos, que ficava na roupa do sacerdote. E aquele sino, quando Deus mandou colocar, está em Êxodo 28, versículo 35, o Senhor falou bem assim, coloque essas campainhas neles, para que haja sonido, para quando eles entrarem no santuário, para que não morra. Aquelas campainhas eram um barulho que saía dentro delas, que demonstrava que o sacerdote ainda estava vivo. Então observe, quando o sacerdote entrava no santuário, que é diferente de hoje. Hoje tem gente em adultério pregando, tem gente em adultério profetizando, né? A graça vai dando oportunidade. Tem gente com a vida totalmente lambuzada no pecado, mas ainda está com o microfone na mão. É diferente. Naquele tempo não, meu irmão. Naquele tempo eu estava 100% ou não estava. Tinha que oferecer sacrifício 100% assim, né? Ele era pecador, mas antes de entrar, ele tinha que se arrepender, se humilhar, tinha que lavar as mãos, e tinha na bacia de bronze, ele tinha que pegar, oferecer sacrifício por ele tinha que chegar diante do altar do incenso, acender, era todo um processo, se humilhando, para ele chegar e entrar no Santo dos Santos, porque se ele botasse o pé no Santo dos Santos, meu irmão, e tivesse em pecado, morria lá. E segundo a história, irmão Fred, sabe o que acontecia? O povo que estava do lado de fora esperando o sacerdote oferecer o sacrifício, para saber que se o sacerdote não morreu lá dentro ou não, eles ficavam de cá escutando o barulho da campainha. E aí, quando o sacerdote andava lá dentro ministrando, Senhor, receba, e tal, diante da arca, a roupa dele estava balançando, pastor Reinaldo, as campainhas estavam fazendo barulho, e o povo estava do lado de fora, o sacerdote está vivo. O sacerdote está vivo, o sacerdote está vivo, o sacerdote está vivo. Oh glória, as campainhas, o barulho que saía dela, mostrava que o sacerdote lá ainda estava vivo. O que isso quer dizer para nós hoje? Hoje também, nós obreiros de Deus, nós temos que carregar esse sonho em nossas vidas. A igreja tem que olhar para você e não enxergar você como um obreiro morto, que está um peso no corpo de obreiro da igreja, é um peso no corpo ministerial da igreja. A igreja tem que olhar para você, meu filho, e te ver de cabeça erguida, tem que ouvir você dando glória, tem que ouvir você com a mão levantada. Você tem que fazer barulho, meu filho, você tem que fazer barulho, meu filho. A igreja tem que ver que você está vivo. Cadê os vivos? 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 Deixa eu ver, cadê os vivos aí? Oh! Ei! Então, a igreja observava e falava assim, está vivo, ainda está saindo o som. E aí o obreiro morreu na oração, morreu no jejum, morreu na intimidade, morreu na comunhão. E ele vem para a igreja, e quando o povo olha para ele, fala, está morto, vamos orar por ele. Para o obreiro defunto, para Jesus da vida. Aleluia, Deus abençoe que aqui não tenha, né? Aleluia, Deus abençoe que aqui não tenha. Aleluia. Mas o que o Senhor está falando conosco, eu te dei um ministério, e essas campainhas representam a vida que está em você. Se você parar de dar glória, você morre. Se você parar de adorar, você morre. Então tem alguém que não gosta do teu glória, não tem problema se não gosta. Você tem que adorar. Mostra para o céu que você está vivo. Mostra que você está vivo, obreiro. A igreja precisa ver você orando. A igreja precisa olhar para nós e precisa em nosso sacerdote ver vida. Amém, igreja?
Aleluia! Imagine você ouvir alguém que está morto. Aí dá logo um sono, uma abrição de boca. A gente olha para o relógio e fala assim: meu Deus, não termina mais não, é? Meu Jesus amado, eu não estou aguentando mais. Esse irmão não fala nada com nada. Esse irmão já repetiu o caso já umas 3 vezes e já voltou de novo e está voltando de novo, repetindo a mesma coisa, enchendo linguiça. Sacerdote morto. O sacerdote vida, quando ele começa a ministrar, as almas estão do lado de fora alimentando, dizendo: está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Ainda tem uma palavra viva nesse altar. Ainda tem uma palavra de vida nesse altar. Ainda tem uma palavra de vida nessa igreja. Ainda tem obreiros vivos nesse ministério. A igreja pode levantar a mão e agradecer a Deus pelos obreiros que nós temos. De onde vem a vida da oração? De onde vem a vida da intercessão? De uma vida consagrada, uma vida afastada de pecado? É disso que vem a vida espiritual. Amém, queridos? Não é só uma roupa, não é só uma veste, e não é só sobre uma pregação. É sobre vida com o céu. Amém? Esse é o ofício que nós carregamos da parte do Senhor. Agora, irmãos, olha que coisa interessante. O Senhor mandou que fizesse também umas romãs e colocasse na roupa do sacerdote. As romãs de pano azul, de púrpura e carmesim. E essas romãs, elas ficavam junto. Olha que interessante, missionária Russa. As romãs ficavam junto com os sinos. Junto com o sino. As romãs representam o quê? Fruto. Frutificação. É o que as romãs representam. Então o que Deus estava mostrando? Não adianta ser um sacerdote que tem barulho, mas seu ministério não tem fruto. Porque pregação gritando, irmão, tem um monte de gente que pega gritando. Teve um irmão um dia que eu chamei ele, eu falei: ô varão, tu pregou aí, mas varão, é um conselho que eu estou te dando. Lembra, mano? Ficou com raiva, saiu da igreja. Eu chamei ele e falei: irmão, tu pregou, irmão, 40 minutos, e eu tentei entender tuas palavras na mensagem. Varão, eu vou te falar um mistério, eu não entendi 30% do sermão que tu pregou. Eu não sei o que. Aí eu chamei ele, eu falei: deixa eu te orientar, meu filho. Você tem graça, você tem unção, só que você está gritando tanto, varão. E deixa eu te falar, a unção não cai na igreja por causa do grito alto que você dá, ou por causa da rouquidão dentro da sua voz. A unção vai pela graça que você carrega dentro do seu ministério. E eu falei para ele: não precisa gritar. Claro que a gente que é pentecostal, chega uma hora naquele, né? Nós dá aquela fechada, né? Para matar a frase, né? Terra! Aleluia! Não é assim? Aí bota logo uma língua estranha também. Terra! Pronto, fechou a frase, nós voltamos para o manto de novo. Pegar a palavra. Não é assim ou não é? A gente que é pentecostal. Mas eu, é porque Jesus, é porque Jesus subiu, é porque Jesus encontrou Zaqueu, é porque Jesus, é porque Jesus, é porque... Aí eu falei: varão, ninguém está entendendo. Fala, não é grito que traz presença, não. Fala normal, deixa o povo entender e não fica preocupado em levantar a igreja para poder entrar no mistério, não. Porque se tu pode gritar, se Deus não quiser fazer movimento, não vai acontecer nada. Se tu não carregar um som, grita, não vai acontecer nada. Agora, pode falar, prega normal. Se a graça está em você, gente vai chorar, gente vai rir no mistério, gente vai levantar a mão, gente vai dar glória, gente vai falar: eita, que Jesus é bom, que Jesus está falando. Então, o que Deus estava ensinando, que na vida de um obreiro, ele não deve ter só barulho. O seu barulho tem que ser acompanhado com fruto. Seu ministério tem que ter fruto. Alguém está pegando aí? Seu ministério tem que ter fruto. Não é só gritar.
mas deixa que o teu barulho seja confirmado através dos frutos que gera. Aleluia, porque Deus te chamou para dar fruto. Fala para alguém que está do teu lado: Deus te escolheu para dar fruto. E a pergunta é: qual fruto você tem dado? Qual fruto, obreiro, chamado, separado, você tem dado? Não é só sobre barulho. Às vezes, irmão, o fogo cai e a gente entra naquele êxtase espiritual, aquela atmosfera, e aí a gente grita mesmo e tal, e tal. Mas isso não é verdade. O barulho tem que ser acompanhado com fruto. Fruto de um caráter transformado, fruto de uma vida de temor, fruto de uma vida de sinceridade, de uma vida de responsabilidade. Amém? E aí tem um peso quando as pessoas olham para nós e enxergam em nós esses frutos, e alguém olha e diz: tem caráter, tem sinceridade. Amém? A igreja vê isso, e isso é maravilhoso. E o que acontece, queridos? Aí quando você dá um glória, a igreja fala: Jesus está na casa. Aleluia. Amém? Agora, para a gente encerrar, Números capítulo 20, versículo 26. Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, sobe o monte, leva Arão contigo, e leva também Eleazar, filho dele, contigo. E quando chegar lá em cima, Arão, Moisés, eu vou recolher Arão. Irmão, agora olha que coisa interessante. Deus vai ver assim: vocês vão subir um monte hoje, só que 2 descem e 1 fica. Moisés, chama Arão e fala para ele que vai subir o monte, mas ele não vai descer. Se Arão não é obediente, não vou lá nada, eu quero viver mais. Vai subir esse monte para morrer, mãe? Nada, vou nada. Eu vou ficar aqui no meio do povo. Aí o Senhor falou assim: sobe. E o interessante é que eles subiram. Quando eles subiram, o Senhor chegou e falou bem assim: Arão, você não vai entrar na terra prometida, porque você não me honrou diante dos filhos de Israel. Você desacreditou em Meribá, você fez aquele bezerro de ouro, entendeu? Foram os tropeços de Arão dentro do ministério que não dá para falar. E aí o Senhor chega: então, você não vai entrar na terra que eu prometi, hoje eu te recolho. E aí a Bíblia diz que o Senhor chegou para Moisés e falou bem assim: tira as vestes de Arão, tira a roupa de Arão. E aí quando Moisés tirou, o Senhor falou bem assim: agora pega a veste de Arão e coloca em Eleazar. O que Deus estava mostrando ali, queridos? Deus estava ensinando que o chamado é maior do que a pessoa que foi chamada. O ministério é maior do que a pessoa que foi chamada. Por quê? Porque a pessoa que foi chamada, ela morre, mas o ministério permanece. Que Deus está ensinando ali, falando: Arão, você vai morrer, só que tem uma coisa, meu filho, a obra não morre com você. Então Deus está falando sobre legado. Arão estava preparando Eleazar, como eu estou preparando muitos obreiros aqui nesta noite. Talvez alguém está olhando e está dizendo: essa palavra eu não achava. Isso é o sacerdote que está preparando os Eleazar. Sabe por quê? Porque obra não é sobre construir prédio, obra é sobre dar sequência de ministério. Obra não é sobre construir muros e paredes, obra é sobre formar liderança, obra é sobre instruir liderança. Quem é que vai assumir essa obra quando Deus me levar para o monte? Irmão, se essa semana Deus chega para mim e diz assim: sube o Monte Or. E aí, imagine Deus perguntar para mim: quem é o seu Eleazar?
Quem é seu Eleazar? Agora imagine um pastor, um líder, que não forma outros líderes, que não instrui. Às vezes uma mensagem como essa, para alguns, é até assim um pouco chato, que às vezes a pessoa quer ver que ela está, não, Jesus vai te dar, Jesus vai fazer, Jesus vai mover. Só que às vezes, queridos, não é só sobre aquilo que te emotiva, mas é aquilo que te faz caminhar sobre a verdade. É sobre aquilo que te instrui e te dá um peso de verdade. Então imagine Deus chegar para mim, queridos, e chegar e falar: suba um monte, que eu vou te levar para a glória, e traga com você o seu Eleazar. E aí agora, cadê Eleazar? Eu não formei um obreiro, eu não instruí, eu não corrigi, eu não ensinei, eu não vou ter. Então, líderes que não pensam dessa maneira, sabe o que ele vai fazer? Ele vai morrer e a igreja morre com ele. Acaba com ele, porque ele não preparou pessoas, ele não instruiu pessoas, ele não despertou chamados em outras pessoas. E a obra não pode morrer comigo quando eu partir para a glória. A obra tem que continuar. A adoração e avivamento tem que cumprir o plano divino sobre a face da terra. Com o pastor Anderson, o seu pastor Anderson, o que Deus determinou vai ter que acontecer. Cadê os Eleazar que está aprendendo aqui nessa casa? Cadê os Eleazar que está ouvindo essa mensagem? Deus está te preparando, meu filho. Pergunta para o irmão que está do teu lado: você está entendendo? Aleluia, aleluia. Então, ministério fala sobre legado. Hoje você está com o ofício de diácono. Quem você está preparando para assumir teu lugar quando Jesus te chamar, se Ele tem um plano na sua vida para outro ministério? Quem você está instruindo dentro do corpo diaconal, olhando e falando: eu vou ajudar o irmão fulano ali, instruir ele, porque se daqui a alguns dias Jesus me tira daqui, se Jesus tiver uma graça na minha vida e me levar para um presbitério ou para outro, deixa, quem eu vou instruir? Quem você está preparando para assumir seu lugar? Tem alguém me ouvindo aí? Tem? Quem você está discipulando para que você faça dele também um obreiro como Deus te levantou para ser? O dom, querido, a unção é uma dádiva de Deus. A chamada que Deus te entregou, ela não pode morrer com você. Você está entendendo, irmão? A graça que Deus te deu, em qualquer área. Tem gente que fica com medo. Esse dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu estava pensando, rapaz, que aqui Deus lá no seu bar não foi fácil, não. Eu falei: varão, por isso não abra, e se quiser nadar a esquina do outro lado. Porque eu não estou fazendo a obra para ficar tomando ovelha de um, ovelha de outro. Eu estou aqui para ficar brigando por causa de ovelha, não. Eu estou aqui para ganhar alma. Eu estou aqui para fazer a obra que Deus me chamou para fazer, querido. E não estou aqui para ficar brigando e tira, manda ali, tira, nada disso. Eu sempre falo aqui, ó, ninguém vai vir congregar comigo porque eu fiz proposta e chamei. Não tem uma aqui dentro dessa casa aqui que pode chegar e falar: eu estava em outra igreja, o pastor ficou me cortejando. Varão, tu é o que lá? Ô terra, tu faz o que lá, terra? Vem pra cá que eu te unjo. Não, nunca. Isso não faz parte da minha índole. Por quê? Porque eu sei que Deus me deu um ministério para formar líderes. Eu sei que Deus me deu uma chamada para formar obreiros, para levantar pessoas. E eu não preciso ficar fazendo proposta e oferecendo salário para tirar a gente de um canto e tirar a gente do outro, não. Eu sei que se Deus me deu a graça, Ele vai enviar. Pode abrir 300 aí. Eu confio na unção que Deus me deu. Amém? Ué, pastor, e se abrisse e sair, é porque era aquelas ovelhas que não é mais para estar aqui comigo. E aí Jesus vai mandar outra. Você compreende isso aí? Só que tem gente, irmão, que tem ciúme, que as ovelhas é minha. Não pode ir em outra igreja, não pode congregar, não pode pregar, não pode sair. Aí bota uma cerca de todo tamanho. Não, irmão. A obra é do Senhor. Então, não é sobre prédio, é sobre formar lideranças. E sabe uma coisa interessante? Que Deus
não matou Arão enquanto ele estava com as vestes. Para Deus tirar a vida de Arão, ele teve que primeiro mandar tirar as vestes. Deus não poderia chegar, e agora já diferente de Moisés, né? Moisés sobe o monte, tá vendo lá a terra, Moisés? Tô. Olha o que eu prometi o povo, você viu? Pronto, Moisés, só que tu não vai entrar, morre. Mas já Arão, Deus chegou a ver assim, ele não pode morrer agora não. Ei, irmão, olha que mistério que desceu aqui, ó. Fala para alguém que está do teu lado, ó, para de dar trabalho para os anjos. Porque tu não pode morrer antes da hora não, rapaz. Tu tem que alimentar alguém, tu tem que transferir para alguém. Tu fica aí provando os anjos, viu? Mãe, fica brincando com a chamada, fica testando os anjos que uma hora dessa. Ah, meu Jesus, tem glória aí ou não? Mas irmão, tem gente que crê no anjo da guarda, né? Aí irmão, aí se tem um bom anjo que parece com a gente, né? Na cultura, né, hebraica, os judeus cria que tem um anjo que é a sua cara. Tanto é que quando Pedro foi liberto da prisão, que ele chega na casa, que Rode vai abrir a porta, ela abre a porta e Pedro fala: ô minha irmã, Pai do Senhor. Ela fechou a porta e diz: é o anjo de Pedro. E Pedro agoniado, com medo de ser preso de novo e a porta fechada. E aí irmã Rode lá dentro, lá, aí ela voltou para a oração e a igreja está liberta Pedro, liberta e Pedro já está liberto, mas a irmã, aí falou assim: quem foi bater na porta? Foi ninguém não, foi o anjo de Pedro. Não, mas de Pedro não, a gente corre lá que é Pedro está lá fora. Quando voltaram lá era Pedro de verdade. Ei, imagine chegar lá na glória, aí o Senhor for chamar o anjo e falar bem assim: e aí, foi tu que guardou? E foi, e aí, deu trabalho demais, misericórdia. Foi tanto livramento, tanta hora que eu tive que entrar em beco, eu tive que entrar na frente de bala, eu tive que entrar na frente de acidente, eu tive que entrar na frente, eu tive que entrar, eu tive que cortar. Ah, mas me deu trabalho demais. Eu imagino, Senhor, deu trabalho, mas graças a Deus foi salvo, está aqui. Você pode levantar a mão e dar um glória para Jesus aí. Então para de dar trabalho para os anjos, meu filho. Amém? Por quê? Você não pode morrer agora. Por que você não pode morrer agora? Tem muita gente para você alimentar. Deixa eu falar para você, ó, essa graça que você tem no trabalho. Olha para alguém, procura alguém lá dentro, investe em alguém. Ah, mas pode tomar meu lugar. Ninguém toma aquilo que o céu te deu. Eu não estou falando só dentro de igreja não. Em qualquer lugar, Deus te deu uma graça. Deus passa para alguém, transmita para alguém. Não deixa que essa graça morra com você não. Ministra sobre alguém. E isso é ser cristão, é ministrar sobre alguém. Amém, igreja? Alguém foi ministrado nessa noite? Então, irmão, Deus precisou primeiro tirar a roupa de Arão. Tirou, pronto, morrem. Arão morreu. Aí depois que Deus tirou a roupa, Deus tirou tudo aquilo que tinha dado para ele, a graça, né, a sabedoria, a unção. Ele já tinha preparado alguém, falou: agora coloca no filho que está preparado. Amém, queridos? Ele transformou. E aí aqui a gente poderia pregar mais ainda falando sobre o legado, né? Arão deixou um legado, Moisés deixou um legado. E nós também temos que deixar esse legado. Amém? No grupo que você lidera. Não fique com aquele negócio de ter uns crentes ciumentos, irmão. Isso é crente que não conhece Jesus de verdade. Tem que dizer: esse irmão chegou na igreja, esse irmãozinho está aí, andando com o pastor. Tem uns crentes ciumentos, irmão. Esse irmão chegou agora, o pastor dando a oportunidade para pregar. Que ciúme. Escuta isso aqui. Oh, Jesus. Aí um dia Moisés mandou Josué, que era o servo, né? Moisés estava preparando Josué para assumir o lugar dele. Aí Moisés falou: ô Josué, desce lá no arraial e vê os homens lá que o Espírito, os 70 que o Espírito desceu. Aí, pastor Reinaldo, aí Josué desce lá no arraial e tal, o povo falando mistério. Aí Josué voltou: ô Moisés, é o seguinte, o povo está tudo profetizando. Aí Moisés falou bem assim: e tu tem ciúmes por mim?
que tu está enciumado que o povo está profetizando? Se Deus decidiu derramar, por que você está com ciúme? Tem glória aí ou não? Então não tem que ter ciúmes, irmão. Dentro do reino de Deus. Ai, não, o grupo é meu. Então, irmão, o grupo não é seu. Jesus te levantou para formar vidas lá dentro. Jesus te levantou para que você capacitasse vidas. Sabe por quê? Porque depois que tiver alguém preparado lá, sabe o que Deus faz? Deus tira você e coloca em outro mistério. Não é não? Aí fala, agora meu filho, tu já preparou, agora eu vou extrair mais de ti em outra área. Fica de pé, por favor, querido, senão eu prego mais. Ei, aqui tem obreiro que ainda tem muito caldo para dar para Jesus. Amém? Você está aí querendo parar e Jesus está olhando para tu e está dizendo, tu ainda tem muito caldo para dar, meu filho. Ainda tem muita obra para você fazer. Oh, glória. Alguém entende essa verdade aí? Fecha os teus olhos, querido, vai ser rápido, uma oração rápida. Mas uma oração de compromisso. Você que entrou aqui hoje, talvez você diz assim, pastor, eu nem sei qual é o meu chamado. Isso é um processo que existe na vida da gente. Mas você vai orar hoje e falar assim, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Você vai orar e falar, Senhor, eu quero ser esse chamado, eu quero viver. Não importa onde o Senhor quer me usar, de que forma que o Senhor quer me usar, mas eu quero fazer parte desse propósito. Eu quero ser alguém que o céu pode contar comigo. Você que entrou aqui nessa noite, o céu já te chamou, já te vestiu, mas talvez você está parado, devido a algumas lutas, peleja que você passou, enfrentou, ou talvez ainda está passando. Ore ao Senhor e diga, Senhor, me dá graça, porque eu não posso deixar que todas essas adversidades me impeça de cumprir o chamado que o Senhor tem na minha vida. Eu queria que você orasse hoje e falasse, Senhor, me usa para alguém nessa terra. Me usa, Senhor, para ser um ministro teu na vida de alguém. Fala com ele, coloca alguém em meu caminho. Me direciona, Senhor. O Senhor te escolheu, meu irmão. O Senhor te escolheu, minha irmã. O céu conta com você no reino. As almas estão lá fora gemendo. Tem alguém que precisa ouvir o louvor que está nos teus lábios. Tem alguém que precisa ouvir a canção que está nos teus dedos. Tem alguém que precisa ouvir o testemunho que está na sua vida. Deus foi te buscar lá dentro. Deus te tirou daquele lugar. Deus te tirou do crime. Deus te deu livramento. Viva o chamado que Deus tem sobre sua vida. Viva o propósito que Ele te levantou. Talvez você diga, pastor, mas dói. Eu sei que dói. Dói, mas é gostoso. Sabe o que é ruim e é doloroso, irmão? É você sofrer nas garras do inimigo. É você gemer na mão de Faraó. Ali sim é um sofrimento doloroso, porque você olha do lado de um para o outro e não vê uma saída, mas na mão de Jesus não. Está passando vento, está passando prova, mas Jesus está dizendo, é assim mesmo, eu estou contigo, meu filho. Estou te capacitando, minha filha. Estou te dando graça. Você vai vencer, você vai chegar do outro lado. É só um momento, é só um tempo. Tem alguém orando?
Ore mandora bandore vasore mahai. Uria banchuri mikiavase. Tem alguém orando? Fala: Senhor, eu quero ser um farol que ilumina. Eu quero ser uma ponte para a vida no meio de abismos. Fala para Ele: me enche de graça, me enche de unção. Fala para Ele: Senhor, coloque esse amor por almas em meu coração. Me ensine a amar vidas. E enquanto você ora, o céu está te vestindo. Oh, mistério! Está descendo vestes espirituais aqui nesta noite. O céu está te vestindo nesta noite. O céu está te dando vestes ministeriais nesta noite. Ele está colocando sobre os seus ombros pedras, está colocando sobre o seu coração, está colocando uma mitra na tua cabeça, escrito: santidade ao Senhor. Irmão, eu sinto a graça de Cristo nesse momento de uma forma extraordinária. Hoje Deus está renovando o teu chamado. Hoje Deus está renovando o teu ministério. Hoje Deus está ampliando a tua visão. E que a libera sobre alguém a graça que está na tua vida. Libera sobre alguém essa unção que está na tua vida. Porque tu parou de cantar? Porque você parou de pregar? Porque você parou de orar? Abre a tua boca e eu a encherei. Uramanchuria rabachúria. Que ela mandou que me reproforgue me comontre ela é plebefal a sé. Ai que me reprefaz te que ele faz te que ele faça. Há uma graça descendo aqui. Há uma unção sobre nós. É o Senhor centralizando a igreja no propósito e na missão. É o Espírito Santo comissionando os seus obreiros. É o Espírito Santo levantando vidas. É o Espírito Santo erguendo pessoas. Deixa Deus te levantar, meu filho. Deixa Deus. Uruvandaga, Dorabandaga, Dorebandaraga, Soremi Calabadaraga, Soremi Calavasso, Erimi Diabando, Remi Calavasseri, Michergi me fala. Seja renovado nesta noite, obreiro. Obreiros do Senhor Jesus, pastores, ministros, líderes, sejam renovados. A obra que Deus tem é grande. O chamado de Deus é grande. O que Deus vai fazer nessa cidade é grande. Se prepara, capacita. Pai, nós oramos. Pai, nós clamamos. A tua igreja está em oração. Pai, eu te peço agora, cura as feridas, cura as tristezas, tira as decepções, tudo aquilo que o inimigo usou para abater essa pessoa. Pai, eu repreendo agora na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, eu quero profetizar a vida sobre essa pessoa, sobre esse obreiro, sobre essa obreira. Que as campainhas dele voltem a fazer barulho. Ei, machúria. Meu Deus, que presença é essa?
A igreja vai ouvir o barulho quando você ministrar. A igreja vai ver o barulho quando você servir. A igreja vai ver o barulho quando você levar água. A igreja vai ver o barulho quando você cuidar do banheiro. A albeia vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir. Renovo, 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 renovo. Bastume de que fala é machanderemandora. Irmã, você ainda não sabe dimensionar a importância que o teu ministério tem. Quando você ministra sobre alguém, tem vidas sendo formadas, tem vidas sendo preparadas, tem vidas sendo edificadas para o arrebatamento. Não pare, não pare, não pare a obra, não pare o chamado. Oh Jesus, oh Jesus, oh Espírito vem, oh rebanderegandaragai, oh Espírito vem, Xabacalabaxa, nós cremos, Senhor, nós tomamos posse, Pai. Eu creio que vidas serão levantadas. Eu creio, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. Oh, 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 oh. Eu estou querendo encerrar, mas eu estou sentindo uma graça fluindo no meio da igreja. Que me dere manchori me candarase. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, igreja.